No MCU, a gente já foi apresentado ao Kang, mais precisamente na série do Loki, lá o comandante da AVT, lá no último episódio. Agora, cara, a gente já sabe que esse vai ser o vilão por onde vai girar toda a nova saga do multiverso. E já tem vazamento confirmando que esse vilão vai estar presente no filme do Homem-Formiga Quantumania. Mas aí eu te pergunto, você sabe mesmo quem é o Kang, o Conquistador, que está chegando no universo cinematográfico da Marvel? Então não sai daí que eu te explico. Fala, man! Tranquilo? Natana na área e sejam muito bem-vindos a mais... Eu quero me embora daqui. Natanamente. E cara, antes da gente começar... Eu vou-se embora. Quero me embora. Antes da gente entender como é a história do vilão nos quadrinhos, a gente vai tomar como base a própria explicação do personagem. Pois é, o próprio vilão explica pra gente como é a história dele. Isso quer dizer que o MCU já fez a adaptação do personagem para introduzir ele nas telas. E tudo hoje é adaptável, inclusive esse canal. E sabe como a gente faz isso? A gente sabe que você está gostando quando você deixa o seu like e fica mais empolgado ainda quando você se inscreve no canal e deixa o sininho ativado para não perder nenhum vídeo novo quando ele sai. Cara, a gente já passou dos 200 inscritos, graças a Deus, e graças principalmente a vocês que estão curtindo o trabalho, que estão deixando o seu gostei. Então, muito obrigado, vocês são fera demais. Agora vamos pro vídeo para falar sobre o Kang. E mesmo para eu poder te explicar de um jeito fácil, simples e resumido quem é o Kang, o Conquistador, eu vou precisar que você se conecte comigo, tá? Porque, cara, a gente vai falar sobre um super gênio. Ele basicamente zerou o jogo da viagem no tempo e no espaço. O tesão do Kang é conquistar tudo por onde ele passa. É basicamente isso o vilão. E na série do Loki, lá no último episódio, o próprio vilão, que é interpretado pelo ator Jonathan Majors, que eu vou ter que falar, olha, não é o Idris Elba, não é um Denzel Washington, mas eita homem da gota serena, o cara é top. E ele explica a história dele no MCU. Agora, eu preciso que você entenda também o seguinte, que se a gente tá falando do Kang, o Conquistador, se a gente tá falando de viagem no tempo, então você vai ter que aceitar o multiverso, é fato. E na série do Loki, o vilão Kang explica pra gente que eras atrás, no passado dele, uma variante que era um cientista do século 31, certo? Ele descobre o multiverso. Só que ao mesmo tempo que ele descobre o multiverso, outras variantes deste mesmo personagem descobrem o universo também. E eles, logicamente, fazem contato e conseguem viver em harmonia por um tempo. E nesse caso, nesses contatos que eles faziam, eles compartilhavam também as suas tecnologias. Ou seja, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo se ajuda, todo mundo cresce, certo? Isso por um tempo. Aí o que eu falo, nem tudo são flores, porque nem toda variante do Kang tem um bom coração. Ele mesmo explica isso. Algumas variantes que não tinham o mesmo perfil do vilão, no caso, nem todas eram cientistas, nem todas já estavam num patamar evoluído. Eram apenas vistas como uma mera conquista. Então, era mais um universo para ser conquistado. E com o tempo, a paz entre os Kangs começou a virar uma guerra. E, logicamente, cada um lutava pelo seu próprio universo e lutava também para conquistar o universo do coleguinha. Agora eu te pergunto, como é que foi que isso acabou? A guerra! Aquela primeira variante que o Kang conta na história dele, ela encontra uma criatura que foi criada nos rasgos da realidade. Se chama Alioth, aquele monstro gigantesco com a nuvem preta que causa o terror na série do Loki. Ela tem o poder basicamente de devorar todo o tempo e espaço. Então, esse Kang que encontrou essa criatura, ele começa a estudar a criatura e fazer alguns experimentos e transforma essa criatura numa arma. Ele basicamente mata todo mundo, vence e consegue encerrar a guerra que foi instaurada naquele multiverso, transformando tudo em uma única linha temporal sagrada. E como ele consegue isolar tudo em uma única linha temporal, ele cria a AVT, que serve para controlar a linha do tempo sagrada, impedindo que venham a acontecer ramificações no tempo, gerando novos universos. E todo esse controle serve para manter o Kang, que foi apresentado na série, no poder. E se você for parar para pensar, vendo a explicação do cara e entendendo um pouquinho o lado dele, você nem vê ele tanto como um vilão, porque você até compreende que algumas coisas meio que radicais tinham que ser feitas para poder manter a linha do tempo sagrada em ordem.
E o próprio personagem dá um relatório para o Loki e para a variante dele, comentando sobre os resultados da empresa, os resultados da AVT. Ele conta que depois da AVT, ele conquistou eras e eras. O universo passou por eras e eras de harmonia cósmica, então não houve guerra multiversal. É tão importante isso que a própria Maga Suprema, antes de dar a Joia do Tempo para o Hulk, lá no filme de Ultimato, ela também comenta a importância de manter a linha do tempo sagrada em ordem. A viagem toda vai começar quando a variante do Loki, ela mata aquele Kang, aquele cara que manteve a linha do tempo. Isso quer dizer que abriu-se o leque do multiverso e agora existem várias possibilidades de vários outros Kangs, mais perversos ou não, aparecerem no MCU, no multiverso da Marvel. Agora eu vou pedir para vocês comentarem aqui o que é que vocês acharam quando vocês assistiram aquela série do Loki, a primeira temporada. Aquele Kang ali era vilão ou ele era do time dos mocinhos? Hein? Comenta aí que eu quero ver. E agora eu te pergunto outra coisa. E o que é que a gente sabe do Kang nos quadrinhos? Nos quadrinhos, a variante que mais se destaca é o Nathaniel Richards, que nasceu na Terra 6311 no século 30. A paz nesse universo, ela foi trazida pelo próprio Nathaniel Richards, que já havia descoberto o multiverso e trouxe, só que esse daí veio da Terra 616, que é o universo canônico que a gente conhece. O Nathaniel Richards, da Terra 6311, ele não tem esse sobrenome por acaso. Ele é filho do Reed Richards, que a gente conhece como o Senhor Fantástico. Quando ele tinha 16 anos, ele já tinha percebido que no universo dele já havia sido interferido pelo Kang da Terra 616. E para tentar impedir a eventual transformação dele, porque ele já sabia que era o Kang, ele tenta se tornar um herói. E ele vira o Iron Lad. O cara era tão barra pesada que mesmo que se ele não quisesse se transformar no Kang, não, vou ser um herói, não quero ser o Kang. O destino dele já era fadado ao sucesso. Porque o cara virou o Iron Lad e ele foi convocado a fazer parte dos Jovens Vingadores. E eu vou fazer vídeo dos Jovens Vingadores e do Iron Lad também aqui. Fica ligado. O jovem Nathaniel Richards até tenta resistir ao futuro dele. Mas o destino é uma coisa que não dá pra segurar. Porque quando ele fica adulto, o cara ele fica cansado. Ele fica cansado da paz e da tranquilidade que existe no universo dele. Isso já é o espírito ruim. O espírito ruim, o tinhoso, catucando lá. Beelzebub. Vai virar o Kang. Cabeça de morcego. Mochila de criança. Então, ele adulto descobre uma máquina do tempo. Que conveniente, não? Acho que não! E ele resolve fazer uma viagem de turismo para o passado. Só que vamos entender o seguinte, com 16 anos, o cara já era o Iron Lad, ele já era super inteligente. Esse cara adulto era o Tampa de Cruz, então ele vai para o passado, só que ele é super inteligente. E lá no passado ele vai para o Egito Antigo, e lá ele consegue virar o faraó que é tipo Deus na terra do Egito. Ele vira o faraó Ramatut. E como ele estava cansado da paz, da tranquilidade, ele resolve fazer uma baguncinha no passado. Ele vai para a Terra 616, que é o universo canônico da Marvel. Só que essa baguncinha que ele resolve fazer não dura muito tempo, porque ele é impedido logo pelo Quarteto Fantástico. E ele, como não é besta nem nada, resolve fugir daquela época e tentar voltar para o século 30 da realidade dele, a Terra 6311. Porém, acontece um imprevisto no caminho. Ele se depara com uma tempestade temporal, uma coisa meio cósmica assim, e ele vai parar na era moderna da Terra 616. E ele lá se encontra com, tipo, o super coach dos vilões. Tipo, o cara, o Tampa de Cruz dos vilões, o Doutor Destino. Gente, vocês precisam mudar o mindset de vocês. E ele resolve ter uma conversa, uma reunião de mindset, de insight com o Doutor Destino. E o Doutor Destino diz pra ele que ele tem que mudar esse nome. Não pode ser mais o Faraó Ramatut. Nessa realidade, ele torna-se o Centurião Escarlate, que também não dura muito tempo, porque os Vingadores vão lá e derrotam ele. Aí o cara tá cansado de ser derrotado e resolve voltar pro nome original dele, que era Faraó Ramatut. E ele tenta voltar novamente lá pro século 30, da realidade dele. Só que novamente a mesma tempestade temporal atrapalha ele e leva ele para o século 40. Ele vai para além do que ele queria. E ele percebe que essa terra para onde ele foi devastada pela guerra. Um lugar onde só existia bárbaros que usava tecnologias antigas. O cara era super inteligente. Só que para essa realidade que ele foi,
nem todas as tecnologias ele sabia dominar ainda, porque com o tempo ele foi aprendendo a dominar essas tecnologias. Então ele finalmente consegue conquistar todo aquele universo e se denomina Kang, o Conquistador. Diga aí, o cara é tampa ou não é? Depois daí, meu filho, aí não parou mais, aí começou a conquistar tudo que via pela frente. E pra falar assim de um cara tão poderoso que conquista os universos por onde ele passa, que poderes esse cara tem? Vamos comentar um pouco dos poderes do Kang. Para falar dos poderes do Kang, basicamente de diferencial, humanamente falando, ele tem o intelecto. O cara é super inteligente. Então, esse é o diferencial do cara. É um humano com super inteligência. Fora que ele tem habilidades de luta, ele é habilidoso com política, ele é um super estrategista e ele tem o tesão pela conquista. O cara só pensa na conquista! Agora um cara tão inteligente, ele não se garante sozinho, né? Ele tem que ter suas armas, tá aí o Tony Stark que aprova. E o Kang não é diferente. Para bater de frente com o Kang, você vai se deparar com uma super armadura de batalha que deixa aquele visual dele todo esquisito, mas é uma super armadura. E essa armadura proporciona a ele a super força, durabilidade, ela tem dispositivos de antigravidade, ela consegue viajar no tempo. Então o cara consegue viajar no tempo, ele não precisa ir para um super laboratório que tem apetrechos, ele consegue viajar no tempo sozinho. A super armadura dele também dispara projéteis pontiagudos pelos dedos. E ele consegue uma coisa diferenciada. O Kang, ele consegue invocar armas, diferentes armas, de várias partes do tempo. É como se ele fosse um Yu-Gi-Oh! Das armas do tempo. Ele quer tipo puxar uma super arma, um canhão super avançado, diferenciado. Ele aciona um botão e esse canhão supersônico vem do futuro, do passado, sei lá, da caixa prego e aparece na frente dele e ele usa e ele bate em todo mundo. Outra coisa que a armadura do Kang possui é a capacidade de desempenhar choques elétricos. E uma coisa mais legal que eu acho, que deixa tipo o Kang meio que quase imortal, quase imortal, é que essas armaduras conseguem fazer uma conexão mental de um corpo para o outro. Tem um arco nos quadrinhos que o Kang, quando está perto de morrer, ele consegue transferir a mente dele para outro corpo que está em outra armadura. Isso faz com que ele se mantenha vivo, porque a mente dele, a essência dele, está presente em outro corpo, então aquele corpo pode morrer. É como se fosse o Ultron, só que sem ser um ciborgue humanoide. Agora diz aí, o cara é apelão ou não é? Porque eu fico assim me perguntando, como é que o MCU vai trazer uma variante desse cara? Assim, que tipo de variante vai aparecer no filme do Homem-Formiga e nos próximos filmes? Eu, particularmente, acho que vai ser mais de uma variante nessa saga do multiverso. Eu acho que a gente vai ter vários Kangs diferentes nessa saga do multiverso e cada um deles vai deixar a história cravada lá, vai deixar o pontinho dele cravado na história. E se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve no canal. Se gostou, bota aí o seu like, deixa seu comentário, tá certo? E não se esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui e vocês, muito obrigado, são fera demais. Fui!